Objetivos da videoaula geral, ensinar o conteúdo de dinâmica, né, dando continuidade. E os objetivos específicos, o primeiro deles, explicar as 3 leis de Newton, essas leis que são muito importantes dentro da mecânica. Identificar aplicações das leis de Newton. E por fim, vamos exemplificar cada uma das 3 leis. E também teremos uma questão que caiu no Enem envolvendo as leis de Newton. Ok? Bom, a primeira das leis de Newton é o princípio da inércia, também chamada de primeira lei de Newton. Nós vamos adentrar agora aos princípios fundamentais da dinâmica, que são justamente 3. E o primeiro deles é o princípio da inércia. Mas o que seria inércia, professor? Então, inércia é a propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. O que isso significa? Se um corpo está em repouso, por inércia ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, por inércia ele tende a permanecer em movimento. Isso significa que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo e uniforme. Certo? Então, essa é uma propriedade importantíssima dessa primeira lei. Que é a questão da inércia, que é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação de sua velocidade, do seu estado de repouso ou de movimento. Certo? Exemplo aqui, ó, da primeira lei, nós temos um bloco de massa m, um plano horizontal, em repouso, olha, cuja velocidade é 0, nula. Se nenhuma força externa for aplicada, ele vai continuar em repouso por inércia. Certo? Então essa é justamente uma demonstração da primeira lei. Certo? Nessa primeira lei nós temos, por exemplo, algumas aplicações no dia a dia. Uma muito importante, por exemplo, é a utilização do cinto de segurança. É uma aplicação da primeira lei, porque o cinto de segurança impede do passageiro ou do motorista ser jogado para frente em uma freada brusca ou em uma colisão. Porque por inércia o corpo tende a continuar o movimento, e aí o cinto de segurança ele retarda essa continuação, né? Ele segura o motorista ou o passageiro preso ao banco do carro. Porém, olha, se um bloco for lançado com velocidade v escorregando no plano, ele tende a permanecer em movimento com essa velocidade. Já em uma situação oposta, aquele outro exemplo, aqui já o corpo em movimento, porém sua velocidade ela permanece a mesma aqui, constante, certo? Então, por inércia, esse corpo ele vai tender a continuar esse movimento, a não ser que uma força externa atue aqui para alterar esse estado de movimento aqui do corpo, né? Veja que ele está com uma velocidade aqui maior que 0, uma velocidade que eu não sei o valor, mas eu sei que ela é constante aqui, certo? É diferente de 0, porque o corpo está em movimento. Entretanto, ó, ele perde velocidade até parar em uma situação real, né? Isso ocorre porque existem forças que se opõem ao movimento, que é a força de atrito e resistência do ar. Se não existe atrito nem ar atrapalhando esse movimento aqui desse bloco, certo? Ele permaneceria em movimento retilíneo uniforme, com velocidade que é a sua tendência natural, certo? De continuar em movimento. Belezinha? Porém, tem a resistência do ar e o atrito, em situações mais reais, que faz com que esse corpo pare. São forças, né? A força de atrito, inclusive, é um tipo de força. Nós vamos ver em uma próxima videoaula. No entanto, olha, é importante vocês saberem essa definição da primeira lei. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. E aí, quando nós lembramos da característica do movimento uniforme, quais são? Velocidade constante, diferente de 0. A aceleração é nula.
A menos, olha, que seja aplicada uma força externa sobre ele, forçando a modificar esse seu estado de repouso ou de movimento. Então, por inércia, se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Ou tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre esse corpo para alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Certo? E uma aplicação assim bem prática é o cinto de segurança dessa primeira lei de Newton. Que em uma freada brusca ou em uma colisão, se não tivermos usando o cinto de segurança, a tendência é de nós sermos jogados para frente. E aí seria um acidente terrível, né? Então o cinto de segurança ele protege bastante. Bem, vamos agora adentrar na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Nesta lei nós vamos ter uma equação que vai defini-la. Essa equação vai aparecer mais lá frente. Então, olha, uma das implicações da primeira lei é que qualquer variação da velocidade de um corpo em relação a um referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração, deve estar associada à ação de forças, né? Essa força externa que vai alterar o estado de repouso ou de movimento, essa interação, porque nós vimos que a força ela é uma grandeza vetorial, né, com modo, direção e sentido. Vimos que ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos e é um agente capaz de atribuir aceleração a um corpo. Né? Um corpo isoladamente ele não tem força. Este princípio fundamental da dinâmica, ele estabelece uma relação entre a resultante de todas as forças atuantes no corpo e a aceleração causada por ela. O módulo é igual ao produto da força. O módulo da força, porque faltou aqui, viu, gente? O módulo da força é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração, que é justamente essa demonstração aqui, ó, que a força ela está associada a uma aceleração, né? E no caso aqui na segunda lei nós vamos ter que essa força atuante em um sistema é resultante de todas as forças que estão atuando sobre esse corpo. Porque, por exemplo, esse corpo aqui nós temos essa força atuando para cá, mas nós temos também a força peso, a força normal, certo? Que eu vou falar sobre elas mais na frente ainda. Em várias forças. É resultante de todas as forças atuantes nesse corpo. É justamente o que é estabelecido nesse princípio, certo? Fundamental da dinâmica. Eu quero chegar na equação que define, ó, é justamente essa, a segunda lei de Newton. Ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração do corpo. Massa desse corpo vezes a sua aceleração. Essa força aqui é a resultante de todas as forças atuantes neste corpo, que vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tanto a força como a aceleração são grandezas vetoriais aqui. E a força ela está inteiramente associada à aceleração. É tanto que nós podemos chegar também a partir dessa equação em uma equação para aceleração, que seria a razão entre o quê? A força sobre a massa, né? A massa passava aqui dividindo, ficaria que a aceleração seria igual a força sobre massa. E nós sabemos também que a aceleração ela relaciona o quê? Variação de velocidade sobre variação de tempo, ok? A unidade de intensidade de força denomina-se Newton. Eu já adiantei para vocês na videoaula anterior. Em homenagem ao célebre cientista Isaac Newton, 1642-1727. Em homenagem a ele, foi um grande pesquisador, cientista aí na física, matemático, físico, assim. Ele tem... Depois vocês podem até pesquisar um pouco sobre Isaac Newton. É um ser muito complexo, tem muitas formações. Então, ó, por definição, 1 newton é a força que, quando aplicada a um corpo de massa de 1 kg, ele exprime uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força também pode ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Pode ser também essa unidade. Porém, a mais correta é newton, que é esse Mzinho maiúsculo aqui para definir força, né? Então, chegamos à equação aí para calcular
a força, né, resultante de todas as forças atuantes em um sistema. A força ela é gerada pela interação, né, entre dois ou mais corpos, e aqui nós temos que ela é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração. Então esse é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Definido aqui por essa equação. Então você sabendo a massa e a aceleração, você pode calcular a intensidade da força. Beleza? Bem, vamos agora para a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação, certo? Olha, sempre que dois corpos quaisquer, aqui por exemplo eu tenho A e B interagindo, certo? As forças exercidas são mútuas. Tanto A exerce força em B, como B exerce força em A. A interação entre corpos é regida pelo princípio da ação e reação. Então, ó, veja que F de A aqui é a força que A exerce em B. E F de B é a força que B exerce em A. Então, nós temos aqui esse par de forças aqui, de ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação, mesma intensidade, mesmo módulo, porém, olha, o sentido aqui de aplicação é contrário. Então, ó, nós temos aqui, toda vez que um corpo exerce uma força A no corpo B, este também exerce uma força A, uma força FB tal que. Então, ó, toda vez que um corpo exerce uma força FA no corpo B, este também exerce em A uma força FB tal que. Ó, as forças têm a mesma intensidade, F de A igual a F de B, o módulo é o mesmo. Tem a mesma direção, porém os sentidos são opostos. Esse par de ação e reação. E é muito importante que a ação e a reação elas são aplicadas em corpos diferentes, nunca são no mesmo corpo, certo? Então, nós chegamos aqui à definição da terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Um exemplo prático. Um exemplo prático aí. Dê um pequeno soco na parede. Bem pequeno mesmo, para não se machucar, certo? Vocês batem, vocês recebem de volta esse soco. Vocês têm a ação de bater na parede e a parede bate na sua mão. A mesma intensidade, na mesma direção, porém o sentido é contrário, certo? Quando você chuta uma bola, a bola também chuta o seu pé. Se você chuta uma parede, a parede também está chutando o seu pé. Então é um par de ação e reação, tá bom? Toda ação corresponde a uma reação, mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. Isso aqui eu já havia falado, essa informação, mas eu coloquei aqui também. Ó. É importante notar que a ação e a reação estão sempre aplicadas em corpos diferentes. Nunca no mesmo corpo. Certo, gente? Isso é muito importante. Bom, vamos aqui para essa primeira questão que eu vou fazer aqui com vocês, da VUNESP de São Paulo. Olha, as estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionado com a letra A, primeira lei de Newton. Justamente, não é, gente? Essa aqui já é a resposta. A aplicação do cinto de segurança está relacionada com a primeira lei de Newton. Então a gente já viu a resposta de cara aqui, letra A. Essas outras leis de Newton, lei de Ampère, lei de Ohm, primeira lei de Kepler, não explica. Quem explica é a primeira lei de Newton, que é a primeira lei dos princípios fundamentais da dinâmica, né? O princípio da inércia. Um corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre esse corpo para alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Então, a aplicação do cinto de segurança, que eu até falei durante o conteúdo, está relacionada à primeira lei, ou o princípio da inércia. Ok? Bem, essa outra questão é uma questãozinha que envolve cálculo, mas é uma questão simples. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Vocês podem até fazer essa simulação em casa. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força
com que a Terra o atrai é de 10 newton, que é a força peso aí, gente. Letra A é de 5 newton, letra B 10 newton, letra C 15 newton, D 20 ou E 25. Questãozinha simples, certo? Eu vou fazer uma pergunta antes de dar a resolução. Que tipo de equipamento, instrumento é utilizado para medir força? Eu já falei, acho que em uma das primeiras videoaulas eu falei. Dinamômetro, certo, gente? O dinamômetro é um equipamentozinho, um dispositivo que é utilizado para medir força. Vocês podem pesquisar no Google aí esse nome dinamômetro que vocês vão ver a imagenzinha dele. Ok? Bom, então vamos para a resolução aqui da questão. Ele quer saber qual será a força que a mesa exerce sobre um livro, sabendo que a força com que a Terra o atrai é de 10 newtons. Então a resolução. Como o livro se encontra em equilíbrio sobre a mesa, a força total que atua sobre ele é zero. Através da força resultante temos, olha, a força resultante, nós vimos pela segunda lei de Newton, é o produto da massa vezes a aceleração. Essa força resultante aqui, certo? É a força com que a mesa atrai o livro, menos a força peso, que vai ser igual a zero, já que a força total que atua sobre esse sistema é zero. Então a força resultante aqui vai ser a força normal menos a força peso. Que a força normal é justamente essa força que a mesa exerce sobre o livro. A força peso ela está para baixo, né? Vocês podem até desenhar a situação, a força peso para baixo e a força que a mesa exerce sobre o livro para cima. Elas são iguais, já que o livro encontra-se em equilíbrio sobre a mesa. Logo, F, a força que a mesa exerce sobre o livro é igual à força peso. E a força peso é de quanto? De 10 newton. Resposta letra B. Força peso é igual à força que a Terra exerce. A força peso é a força que a Terra exerce, né, sobre o livro. E a força normal aí, que é essa força que a mesa exerce sobre o livro, ela é igual à força peso, já que eles estão em equilíbrio. Tá? Belezinha? Então a força que a mesa exerce sobre o livro também é de 10 newtons, que é justamente a força peso. Ok? Questão interessante essa daqui, olha. Da PUC, abaixo apresentamos 3 situações do seu dia a dia, que devem ser associadas com as 3 leis de Newton. Vejamos, olha, a primeira situação. Ao pisar no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variações de velocidade. Então, qual das 3 leis explica isso? João machucou o pé ao chutar uma pedra. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Então, essa primeira situação aqui, ó, ao pisar no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variações de velocidade. Ela é a primeira lei, a segunda ou a terceira lei de Newton. E aqui nós temos as opções, ó, que apresentam a sequência correta. O 1 está associado com a primeira lei, que é a letra A segunda lei, que é a letra B, ou a terceira lei, que é o C. Quando você pisa no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variação de velocidade, que isso é em decorrência de quê? A aceleração, que está associada à força. Então, o 1 aqui está relacionado com a segunda lei, que é o produto da massa vezes a aceleração. Então, B1, nós sabemos que o B é o 1. Então, pode ser letra D, que tem B1, e pode ser letra B, que tem B1 também. Os outros não tem. João machucou o pé ao chutar uma bola. Então, se João chuta a bola chuta o pé dele também. Isso é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, C2. C2, letra D. Ó. Nós temos aqui B1, C2. Então, já sabemos que a resposta é a D. Essa terceira situação aqui, olha, fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Por quê?
pelo princípio da inércia, que ele tende a continuar o movimento, não é? Primeira lei de Newton. Então será A3. Então, resposta letra D. Certo, pessoal? Bom, vejam a próxima questão. Uma questão do Enem, bem legal. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, vamos prestar atenção no enunciado, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto de segurança. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento pode registrar o módulo da aceleração do boneco em função do tempo. Informação importante. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos de segurança e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração em função do tempo, certo? Esse gráficozinho aí que está ao lado da questão, que inclusive vai ser muito importante essa questão, que é uma questão que envolve gráfico. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Né? Então veja que aqui no gráfico nós temos nele 5 curvas diferentes, né? 5 tracejados aí diferentes, cada um referente a um tipo de cinto de segurança. E aí ele quer saber qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista, certo? E aí nós temos o cinto 1, 2, 3, 4 ou 5. Então é a questão que envolve muito raciocínio, certo? Em relação à interpretação dos dados, certo? E é uma questão que envolve análise de gráfico, certo? Partindo aqui para a resolução da questão, certo? Aí eu questiono, você quer um cinto que o machuque ou que só o segure com cuidado, certo? Você quer que um cinto, né, que tenha aquela pressão de lhe segurar, né, para não lhe machucar, ou que só segure, né, com cuidado. Bom, o gráfico aí da questão, né, mostra que é justamente a força com a qual o cinto ele segura o passageiro. Certo? E aí nós temos 5 situações diferentes, cada curva está com uma cor diferente, certo? E aí ele quer saber qual dessas curvas melhor representa o modelo, né? Aqui que a questão está se referindo, né? Tanto que ele pergunta qual modelo de cinto, qual é o modelo do cinto de segurança que oferece menor risco de lesão interna ao motorista. Então, é aquele cinto que cause menos danos ao motorista e que realmente seja um cinto de segurança, tá bom? Então, aqui nós vamos querer um cinto de segurança que proporcione segurança, mas se não dê trancos, que segure de forma contínua com a menor força possível, né? Então, como a força ela é diretamente proporcional à aceleração, a gente pode observar aí qual dessas curvas tem a menor aceleração, certo? Se vocês observarem, a curva que tem a menor aceleração é justamente a curva do cinto de segurança 2, que é essa curva verde aí, certo? Que é justamente a resposta da questão, certo? Então, aquela curva que tem menor aceleração, certo? É justamente a curva em que o motorista ele vai ter menos lesão interna, certo? Em um acidente ou em uma freada brusca. Consequentemente, vai ter um maior tempo de contato com o motorista, certo? Aí, nessa situação do cinto 2, tá bom? Então, a curva pontilhada do cinto 2, certo? É a que melhor atende a essas considerações, certo? Porque apresenta menores valores de aceleração, né? Que é tanto que a força ela é diretamente proporcional à aceleração, e menor risco de lesão ao passageiro, que é o primordial aí nessa questão, uma questão bem interessante, e a resposta é a letra B. Bom, e estas são as referências da videoaula. Fiquem atentos às atividades, como sempre, e até a próxima videoaula. Abraço!